Olá, queridas e queridos ouvintes do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de casos do nosso canal. Mas antes de começar, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal, porque isso nos ajuda muito com a divulgação do nosso canal no YouTube. Tudo bem? Recado dado, agora vamos ao caso. Giovanna Bertoldi é uma jovem adolescente de 16 anos. Ela tem mais uma irmã e um irmão, sendo ela mais nova. Ela nasceu após uma rápida relação não estável de sua mãe Caroline Bertoldi com um homem que a deixou pouco tempo depois da gravidez. Sua mãe descreve Giovanna como sendo uma menina muito meiga, com olhos angelicais, um sorriso doce e, por ser a mais nova, acabou sendo bastante mimada, até mesmo pelos seus irmãos mais velhos. Giovanna não chegou a conviver com o pai, e sua mãe criou e educou os filhos da melhor forma que ela conseguiu. Durante a criação dos filhos, Caroline diz que quem a ajudou muito sempre foram a sua mãe e a sua irmã, que seriam tia e avó de Giovanna e seus irmãos. Elas ficavam tomando conta dos três para que Carolina pudesse trabalhar e trazer o sustento para seus filhos. Inclusive, em noticiários e reportagens, ela sempre cita ser muito grata a elas, pois sem essa ajuda jamais ela conseguiria trabalhar e cuidar dos filhos pequenos sozinha. Caroline morava com os filhos em São Paulo, porém, depois de alguns anos, não sabemos exatamente quantos, ela foi morar em São Sebastião, porque a avó das crianças, que no caso é a mãe de Caroline, teve alguns problemas de saúde. Caroline, então, acreditando estar escolhendo a melhor opção para que a sua mãe fosse bem cuidada, abandona o seu emprego em São Paulo para poder cuidar da mãe e passou um período onde o único ganho da família até então era a aposentadoria da avó das crianças. O irmão de Giovanna conta que adorava os momentos em que ele ficava assistindo o desenho no final da tarde na casa da avó, junto com a irmã Giovanna, e diz que todos eles sempre se deram muito bem. Ele também conta que percebia que desde criança a irmã tinha uma baixa autoestima, que se achava feia e sempre chorava quando sofria bullying. Esses episódios de bullying aconteciam porque Giovanna tinha os dentes minimamente tortos antes de usar aparelho. Na verdade, Giovanna sempre teve problemas em se sentir bem consigo mesma. E conforme crescia, em poucos momentos ela parecia ser uma menina feliz. A maior parte do tempo ela estava cabisbaixa. Giovanna, ainda durante a adolescência, teve momentos de depressão junto com dias de rebeldia. Ela tinha crises que a faziam oscilar muito seu comportamento. Então, de uma menina meiga e sorridente, ela se transformava em uma menina muito fechada e isolada no quarto, ou começava a discutir com a família por coisas pequenas e sem importância. É dito em algumas matérias que ela estava bastante instável psicologicamente. Momentos esses que se agravaram após a piora da doença da sua avó. Essas crises, que eram pouco frequentes e instáveis, ficaram mais frequentes. A tia da Giovanna conseguiu então um atendimento psicológico para ela. Giovanna frequentou as consultas então com o psicólogo durante um tempo. Depois chegou também a se consultar com um psiquiatra e ainda na adolescência, segundo a mãe, ela foi diagnosticada com problemas de ansiedade, personalidade bipolar e depressão. Em algumas matérias, chegam a citar que Giovanna tomava remédios controlados. E para piorar toda a situação da família, em especial o psicológico da Giovanna,
Em um determinado momento, a avó da menina com quem ela morava faleceu. E claro que isso, obviamente, caiu como uma bomba e fazendo com que o quadro depressivo de Giovanna se agravasse ainda mais. Nessa época, eles viviam da aposentadoria da avó e o falecimento dela cessou com o benefício. E Caroline precisou voltar a trabalhar e, para isso, ela teve que voltar para São Paulo, deixando a Giovanna morando com a tia em São Sebastião. Então agora, além de perder a avó, ela teria agora que morar longe da mãe. Os planos de Caroline era que no final daquele mesmo ano de 2018, com o final das aulas, Giovanna fosse morar com ela em São Paulo. Porém, por volta de mais ou menos uns 3 meses depois, uma nova tragédia atingiu a família. A tia com quem a Giovanna morava descobriu que estava com câncer e veio a falecer também naquele mesmo ano. Então, naquele momento, Giovanna piorava significativamente e a sua depressão tomou níveis alarmantes. Giovanna passava horas e dias isolada de tudo e de todos. Sua mãe, então, muito preocupada, queria que ela fosse para São Paulo mais cedo do que o previsto, que seriam nas férias do final do ano. Então, uma outra tia, que morava na mesma cidade de São Sebastião, convidou Giovanna para morar na casa dela, para que Giovanna não tivesse que mudar de escola e possivelmente perder o ano. Giovanna, então, demonstrando que queria realmente superar esse momento conturbado da sua vida, consegue convencer a mãe Caroline a deixá-la continuar na cidade por mais tempo, pois Caroline acreditou que a Giovanna parecia estar melhorando e tendo uma tendência a sair dessa crise depressiva. Achando que seria essa a melhor decisão pela filha, então ela permitiu que Giovanna ficasse morando então com essa outra tia. Porém, essa impressão de que Giovanna estava melhorando logo passou, e as crises depressivas de Giovanna retornaram cada vez mais fortes. Ela voltou a passar dias trancadas no quarto, não queria ver os amigos mais, nem os parentes, não conseguia ajudar a tia em casa, nem mesmo queria comer, demonstrando estar já em um estado muito crítico da doença. Porque a depressão, como todos sabem, é uma doença. E em determinados momentos, Giovanna chegava a achar que ninguém gostava dela, ou que ninguém se importava com a presença dela. E esse comportamento, infelizmente, a fez perder todo o contato com amigos de verdade, aos quais ela pensava que não queriam ser amigos dela. Começava discussões com a tia e os seus familiares. Todos que se aproximavam dela para ajudar, na cabeça dela, era apenas por pena. Ela acreditava que ninguém gostava mais dela e que a tia somente permitiu que ela ficasse em sua casa porque tinha pena dela, e isso passou realmente a ser uma coisa pesada e real na cabeça de Giovanna. A tia e a mãe de Giovanna buscavam tentar contornar a situação conversando muito com ela. Inclusive a tia até mesmo tentava fazer coisas para ela comer que sabia que ela gostava, para tentar agradá-la e até mesmo estimular o seu apetite. Mas ela também via isso como um favor, como se ela fosse um peso na vida das pessoas que se sentiam obrigadas a cuidarem dela. Mas isso, pelo que a sua mãe fala, era fantasia e só acontecia na cabeça dela, porque tinham pessoas que queriam realmente ajudá-la a superar essas crises.
Então, em 18 de dezembro de 2018, durante mais um dia dessas crises, a tia de Giovanna pediu que a mãe Caroline ligasse para a filha, porque mais uma vez a menina não queria comer nada e estava trancada no quarto. Caroline então ligou para a filha e tentou conversar com ela, mas nesse momento, aquele pensamento negativo que Giovanna tinha muitas vezes, que a faziam acreditar e se sentir como um peso para sua família, veio à tona novamente. Então, Giovanna começou uma discussão com a mãe, dizendo que todos só faziam as coisas para ela por pena e que a mãe nunca deveria ter concebido ela. E já nervosa, ela disse que ela não queria mais morar com a mãe no ano seguinte e que, na verdade, o melhor seria se ninguém voltasse a vê-la novamente. E antes de desligar, Giovanna disse para sua mãe ao telefone: "Eu vou sumir e você nunca mais vai me ver." Depois disso, ela desligou o telefone e saiu de casa, exatamente como ela estava naquele momento. Ela estava descalça, usando um vestido preto florido, e saiu assim mesmo e sem levar nada com ela. A mãe tentou ligar mais algumas vezes para o telefone da filha, mas o aparelho tinha ficado em casa e não houve atendimento. Como a distância entre o local onde Caroline estava até onde Giovanna estava morando com a tia era de pelo menos umas 4 horas, Caroline ainda tentou ligar para outros familiares para que eles fossem atrás de Giovanna, porque ela sentia que a menina estava com sérios problemas e que estava falando que queria sumir, e isso poderia provocar alguma atitude mais desesperada por parte de Giovanna. Caroline sentiu que a menina falava sério, porém, como não era a primeira vez que Giovanna dizia isso e saía de casa voltando horas depois, Caroline disse que os familiares com quem ela entrou em contato não entenderam a gravidade da situação e que algo grave poderia acontecer, e apenas disseram que ela voltava logo, que não era a primeira vez que ela agia assim. Sua mãe então ligou para o irmão de Giovanna, que imediatamente avisou aos seus conhecidos na cidade, dizendo que a irmã dele tinha fugido de casa apenas com a roupa que ela estava usando e descalça, e que provavelmente ela teria ido para uma praia próxima, que seria a Praia do Arrastão. Ele também pediu para quem a visse que tentasse acalmá-la e que eu o avisasse imediatamente. As horas se passaram e ninguém dava notícias de Giovanna. Assim que pôde, sua mãe então embarcou em um ônibus direto para a cidade de São Sebastião, o que foi muito complicado para ela, porque era fim de ano e com a proximidade do Natal, as viagens para o litoral estavam sendo muito procuradas e ela só conseguiu uma vaga no ônibus que partia às 11 horas da noite. Então, foi só quando Caroline, a mãe de Giovanna, chegou na cidade, na casa de seus familiares, que nesse momento então a família percebeu que era algo mais sério e que não era como das outras vezes. Giovanna ainda não tinha voltado. No início da noite daquele dia, já estavam então procurando por ela nos locais onde ela costumava ir. Olharam em hotéis, albergues que ela poderia ter entrado para passar a noite, mas ninguém tinha nenhuma notícia. Caroline foi até a polícia para pedir ajuda nas buscas, mas nesse momento ela conta que sofreu uma grande decepção. Ao ser atendida, ela recebeu a informação de que
Adolescente é assim mesmo, que foge de casa, mas depois volta, e que ela deveria estar na casa de um namorado, e que não era preciso se preocupar. E sendo assim, não foi feita nenhuma busca oficial nos primeiros dias, o que normalmente é essencial para a solução de casos como esse. Tendo sido ignorada pela polícia local, Caroline foi até ao Ministério Público prestar queixa, alegando que a polícia não estava empenhada em ajudá-la com o desaparecimento da filha. Após essa queixa de Caroline, a polícia entrou no caso de fato, realizando as buscas e investigações. Porém, isso aconteceu depois de uma semana que Giovanna estava desaparecida. Como não bastasse essa decepção da falta de empenho e ajuda por parte da polícia neste caso, houve uma outra decepção por parte de sua família, onde mesmo com a Giovanna desaparecida e com o desespero tomando conta de Caroline a cada dia mais, os seus familiares continuaram a realização das festas de Natal e Ano Novo, que estavam programadas para o final daquele ano, como se nada estivesse acontecendo. E, aliás, esse é o ponto onde Caroline afirma que finalmente passou a entender melhor de onde vinha esse sentimento da filha, de se sentir o peso na vida dos outros. E que mesmo que ela tivesse sido acolhida pela tia a convite dela, Giovanna parecia não ter para eles a mesma importância que tinha para sua mãe. Como o comportamento de Giovanna, claro que não era um comportamento intencional, mas sim o resultado de uma série de problemas que se passavam na cabeça dela. Mas esse comportamento que ela teve, de certa forma, contribuiu para que as pessoas que conviviam com ela se sentissem cansadas em lidar com essas frequentes crises. E além do mais, eles não sabiam, não estavam preparados em como lidar com isso. E esses fatores refletiram na forma em que eles tratavam a Giovanna. Em busca por imagens de segurança, a Giovanna foi filmada por alguns trechos que mostram que ela realmente seguiu para tal praia do Arrastão. Depois disso, algumas amigas conhecidas dela disseram que estavam na beira da praia e a viram passar pela areia, seguindo até o final da praia, onde sentou-se nas pedras. Ela parecia estar chorando e depois de algum tempo que ela percebeu que as meninas a olhavam à distância, então ela decidiu se afastar, como se não quisesse contato com aquelas meninas, e foi andando mais um trecho pelas pedras em direção a outra praia. E essa é a última informação onde alguém viu Giovanna. Caroline, seus outros filhos e parentes procuraram por onde puderam na cidade e também em cidades vizinhas, praias e hotéis, hospitais, locais de prostituição, qualquer possibilidade de onde Giovanna poderia estar, a mãe foi atrás em busca da filha. Caroline ficou mais de um mês fora de casa, andando de praia em praia, em todos os locais possíveis, e ainda mais sem querer voltar para a casa da tia onde a Giovanna morava, porque ela tinha entendido que não havia lá muita preocupação com o desaparecimento dela. Em meio às buscas, surgiram informações de que ela teria passado a viver com hippies e teria sido vista 2 vezes por pessoas diferentes que não se conheciam, mas a família não conseguiu identificar quem seriam esses hippies. Assim como acontece em todo caso de desaparecimento,
Caroline reclamou que após a divulgação em redes sociais da foto de Giovanna, muita informação falsa começou a chegar. Desde tráfico humano a ela ter sido vista sendo levada à força para dentro de algum carro desconhecido. Mas ninguém sabia dizer nada com exatidão, deixando Caroline sempre em um caminho que não fazia sentido. Mas contudo, Caroline ainda acredita que a Giovanna esteja com alguém que de alguma forma se aproveitou da fragilidade da menina e a esteja mantendo longe da família. Ainda hoje, Caroline acredita que a filha esteja viva, mas não queira voltar a ter contato com essa parte da família onde ela morava, por não ser bem aceita lá como poderia, e pelo local também trazer lembranças da sua avó e da sua tia que faleceram. Caroline precisou voltar para São Paulo. Primeiro, porque ela não tinha mais recursos financeiros para continuar sem trabalhar à procura da filha, tendo que viajar de cidade em cidade, sempre onde falavam que ela era vista. E segundo, porque ela também precisa cuidar dos seus outros 2 filhos. Ela também diz que se sente culpada, achando que poderia de alguma forma ter cuidado de Giovanna de um modo mais próximo. O caso de Giovanna Bertoldi chegou a ser mostrado na mídia, mas ainda não há resposta do que pode ter acontecido com a Giovanna, depois que ela caminhava sobre as pedras na praia do Arrastão. E o mistério desse caso, sobre o que aconteceu com ela, não foi solucionado até hoje. Comente o que você achou desse caso, e se você souber de algum detalhe que não foi mencionado neste vídeo, por favor, nos informe nos comentários. A sua contribuição será muito bem-vinda. E esse foi o nosso caso de hoje. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo caso.